Oi, eu sou Milberu, sou produtor musical, designer e analista de gameplay de Chaco nas horas vagas no YouTube. Nesse quadro aqui, vou fazer uma espécie de making off sobre como eu fiz a mini tape do mês pelo selo do Duas Folhas. Se você não faz ideia do que eu tô falando, o Duas Folhas é um estúdio artístico que a gente sempre tá postando arte da galera que faz parte. Nesse vídeo eu vou explicar mais ou menos como é que eu fiz as 3 faixas que aparecem na mini tape. Aliás, se você caiu aqui de paraquedas sem ter ouvido o produto original, esse vídeo aqui vai ser mais urina do que ele já é. Então eu sugiro tu ouvir a mini tape, que eu vou linkar aqui embaixo, e depois voltar aqui para esse vídeo aqui fazer mais ou menos sentido. Não vai fazer do mesmo jeito, né? Então se você não ouviu, vai lá e depois volta pra cá pra esse vídeo. Bom, já que você tá aqui, eu vou presumir que você já ouviu. Então, vamos para o meu inferno pessoal de 3 partes. Como eu já tinha dito, todo mês cai um tema pra gente na 2F, e o tema desse mês foi sagrado. Então, tinham certos caminhos que eu poderia tomar com esse tema. Uma das 1000 coisas que o meu cérebro louco inventou de fazer foi fazer uma faixa com um órgão padrão do FL Studio, o órgão de igreja. E durante umas horas foi realmente o que eu fiz. Eu fiz uma melodia, harmonia de 16 barras que eu pretendia loopar e aí sim fazer uma faixa mais ou menos completa. Até que eu parei pra finalmente olhar o que eu tava fazendo e eu percebi, cara, isso aqui tá muito igreja. E aí eu fiquei um pouco triste, porque quando eu parei pra pensar, eu fiquei, talvez eu esteja levando isso muito pra ideia de igreja. E aí eu olhei o tema, sagrado. E tudo bem que essas duas coisas conversam entre si, mas não são exatamente a mesma coisa. Quando eu botei a definição de sagrado no Google, foi que eu fiquei ainda mais deprê com as coisas que eu tinha feito. Eu poderia realmente ter tomado essa direção, mas talvez estivesse me delimitando muito dentro do próprio tema. Não sei se dá pra entender, mas é como se o tema fosse vermelho, seria toda uma faixa sobre maçã. Sendo que nem todas as maçãs são vermelhas. Enfim, o ponto é que eu já tinha passado muitas horas tentando fazer uma coisa que não tinha mais muito sentido pra mim. Então, pra não jogar tudo fora aquilo que eu fiz, eu peguei aquele loop enorme de 16 barras, cortei umas coisas, modifiquei outras coisas, pronto, loop de 8 barras do jeito que está escrito na Bíblia. Eu tô ficando maluco. E é engraçado que eu tenha tido esse problema com essa faixa em específico, porque ela não foi a primeira que eu trabalhei dentro da mini tape. A primeira que eu trabalhei foi Razões pra Rezar, e eu não tive esse problema com ela. Mas depois eu chego nela que eu tive outro tipo de problema. E toda a harmonia que eu tinha botado para ser no órgão, que seria o elemento principal dessa primeira faixa que não existe, que era sobre igreja, foi pro piano, e uma boa parte da melodia foi pro órgão. E mesmo assim o órgão ele não é tão presente assim na faixa inteira. Ele funciona mais no refrão, em certas pontes. Eu não achei que seria interessante, na verdade eu acho que seria até mais cansativo se eu tivesse usado ele como algo principal. Então no final das contas até que foi bom. Outra coisa que não estava no projeto original era esse baixo sintetizado super agressivo da Sauer. Inclusive eu pretendo usar mais esse sintetizador porque eu achei muito esquisito. No fim das contas isso ajudou muito a fazer a faixa ficar com uma cara bem diferente e casar melhor com a bateria, porque eu não queria que essa faixa fosse uma coisa mais pop, alguma coisa assim. Eu queria que funcionasse quase, e eu vou ter que botar bastante aspas nesse quase como um boom bap. E já na mixagem, eu admito, essa foi a faixa mais rápida que eu fiz em termos de mixagem. Eu não demorei muito nela, mas eu só tive um problema, que na verdade foi com um plugin que eu uso gratuitamente. É o Yala da Analog Obsession, que é um plugin gratuito. Eu gosto muito do som dele, mas eu fiquei com um pouco de dúvida sobre como funcionam os dois knobs dele, o volume e o attenuate. E como eu baixei esse plugin muito recentemente, eu fui procurar algum manual dele. Então, cadê o manual do Yala? Eu sei que isso parece papinho de nerdola que quer ler plugin, e parece que eu tô querendo só criticar o Yala por algum motivo, Analog Obsession. Mas a verdade é que eu realmente senti uma certa falta de manual. A coisa mais próxima que eu achei de um manual foi na página do Patreon deles, que lá tá tudo descritinho, mas ainda assim é esquisito pra mim baixar um plugin que não tem um manual junto com ele. Esse plugin aqui, o Limiter número 6, que não é um plugin que eu gosto tanto assim, até ele veio com um manual, e na verdade quando eu tava começando e eu comecei a usar ele, foi lendo o manual dele que eu entendi muitos conceitos da compressão. Enfim, isso aqui é meio nitpicking porque o Yala ele realmente tem um som muito legal, eu gosto muito de
como ele funciona, ele é bonito, enfim. No geral, eu não tive muito problema com a mixagem dessa faixa aqui em específico. Ok, essa aqui, diferente de Salve Me Sem Que Eu Peça, eu já sabia exatamente onde eu queria e eu não via muito problema conceitual com ela, porque eu queria uma parada R&B e ao mesmo tempo juntar com a vibe sagrada e tal. Então, em outras palavras, eu queria uma parada modo sexo ligado ao mesmo tempo que estamos na igreja. Então sim, seria bem desconfortável, adorei. Por ser um R&B, eu achei que começar pela harmonia fosse algo natural, então o meu maior problema foi realmente encontrar um timbre que casasse com essa vibe R&B. Eu achei que o E-piano parecia muito parecido com isso, então foi o que eu botei, pá, E-piano. Partindo do E-piano, eu resolvi passar por baixo, porque parecia uma coisa muito natural. É um R&B, então daqui vamos pro baixo, tchu. Eu ainda não tinha notado que essa foi uma ideia estúpida e depois eu vou explicar por que foi uma ideia estúpida. Depois do baixo eu comecei a lidar com a bateria, comecei a botar outras coisas para deixar mais brilhante, eu botei o órgão, obviamente, o coral, uau, nossa, que sagrado. E foi aí que eu odiei. Porque veja bem, eu ter partido do E-piano pro baixo me deu um senso de ritmo bizarro, então aquele ponto tava horrível o baixo. Ou melhor, o baixo não, a maneira como ele casava com todas as outras coisas, com o coral, com o órgão, com a bateria, não me apeteceu, não me apetece. Vou logo deixando bem claro que essa foi a faixa que eu mais demorei e fui tentando consertar, tentando fazer uma maneira essas duas coisas casarem. Eu só não queria recomeçar ela tudo do zero. E quando eu achei que tava tranquilo já, tipo, tá consideravelmente estável, sabe, dá pra segurar. Então foi com isso que eu fui direto pro lead, procurei um sintetizador que funcionasse muito bem com a vibe e saiu o lead que a gente ouve. Só que eu demorei muito pra achar um lead que me agradasse dentro daquela estética que eu ainda queria soar esquisito. Então, pra mim, um lead meio esquisito fosse a cola perfeita pra isso. Acontece que eu tava errado. Porque lembra o que eu disse sobre o meu senso de ritmo ter ficado esquisito depois de eu ter feito baixo? Então, isso afetou o lead também. E eu modifiquei o lead muitas vezes, até eu perceber que o problema não estava no lead. O problema estava na bateria. Não pergunte a um homem o seu salário, não pergunte a uma mulher o seu peso e não pergunte ao Milberu quantas vezes ele fez essa bateria. Porque, meu Deus, eu tô tentando tirar aqui da cabeça, mas eu tenho certeza que eu fiz mais de 6 tipos de bateria. Todas elas finalizadas. E eu juro, eu acho que foi na 7ª ou na 8ª que eu finalmente cheguei na bateria que a gente tá ouvindo na faixa final. Foi a única que eu não senti que era completo lixo. Mas quando chegava no refrão parecia que faltava mais brilho ainda. E eu não queria botar outro pad porque só ia ficar mais esquisito, já tinha muita informação. Eu resolvi fazer outra camada da bateria em que ela só tocasse hi-hat muito rápido, só em momentos específicos da faixa, como no refrão. E eu preciso dizer que essa é a minha parte favorita da faixa, é a bateria que toca no refrão. Eu acho ela é muito legal, ela é muito leve, eu gosto, sei lá. Indo pra mixagem, eu encontrei o meu próprio boss do Dark Souls chamado Lead, que eu mesmo alterei. Porque não importava como eu mixava, ele simplesmente não tava mais casando. E pra ser honesto, se eu pudesse, aquele ponto, refazer o lead, usar outro timbre, eu teria usado, porque aquela estranheza que eu tinha planejado já não estava mais casando do jeito que eu gostaria. Tava estranho, não estranho haha, tava estranho ter um cara pelado na minha sala. O que eu achei que mais me daria problema, os pads, o coral, o teclado, a flauta que fica lá no fundo que eu esqueci de comentar, não me deram tanto trabalho. O que realmente me deu trabalho foi o lead e eu não sabia muito bem o que fazer com ele. Eu ainda não sei o que fazer com ele, mas sei lá. É melhor terminar do que não terminar, eu acho. Pelo menos é o que os coaches dizem. Olha que fofo. Começaram a mexer com o cimento aqui do lado do nada, então eu espero que a gravação não pegue. Ok, dedos. Dedos foi um caso à parte, porque eu não tive tanto problema com ela quanto eu tive com as outras duas. Eu digo um problema nem conceitual e nem tecnicamente, porque a versão que vocês ouvem é muito próxima da versão
que eu idealizei na minha cabeça. A versão final é muito parecida com a primeira versão que eu fiz dela. A maior parte do trabalho que eu tive com ela foi botando outros tipos de sons, outras coisas para incrementar. Mas no geral a base dela é a mesma. Não tive tanto o problema que eu tive com Razões para Rezar, de ficar modificando o tempo todo ou de ter que refazer porque o conceito dela não estava muito condizente com o que eu queria fazer. Eu não tive realmente nenhum desses problemas. Eu comecei ela já sabendo que o principal dela seria a relação dela com Do Rhodes, com o coral que ficaria de fundo, que funciona como um pad. Inclusive, em todas as 3 faixas tem coral. Não necessariamente porque eu queria que remetesse às igrejas católicas e tal. Não, é porque realmente para mim é uma parada muito humana. E a concepção de sagrado para mim é uma coisa muito humana. Então, eu queria botar vozes. Eu não queria que o órgão funcionasse como ele funciona na primeira faixa. Eu queria que ele realmente fosse só uma coisinha que passasse pelo teu ouvido que ficava puc, puc, puc. E eu adicionei 2 pads para que funcione, pelo menos dentro de um fone, como se tu tivesse algum tipo de espaço etéreo, mas ao mesmo tempo ele é quieto, enfim. Essa aqui é uma faixa esquisita para mim, porque é esquisito eu saber o que eu faço desde o começo. Já na mixagem eu só quis garantir que os pads funcionassem da maneira que eu queria. Mas de novo, eu tive um problema com o lead. Eu fiquei em dúvida se eu deixava ele mais alto ou se eu deixava ele mais baixo. Eu quis deixar ele alto, só que ao mesmo tempo abafado, para garantir que a tua atenção não saia do teclado, não saia dos pads e não saia da bateria também. Inclusive a bateria que eu não falei antes. No geral eu não tive problema com ela, mas eu passei bastante tempo procurando um kick, um bumbo que garantisse um certo efeito de coração batendo, que é uma coisa extremamente clichê, mas pelo menos para essa faixa, apesar de clichê, eu achei que funcionaria bem, principalmente para ele se relacionar bem com os pads. Tem um certo sidechain, o snare não queria que ele fosse agressivo, o hi-hat também muito menos. Foi a faixa mais rápida que eu fiz e a maior parte do tempo foi eu garantir que a coisa que estava na minha cabeça fosse de fato para os fones, enfim. Eu preciso deixar bem claro que essa aqui é a minha faixa favorita das 3, apesar de ter sido bem rápida. Não porque ela foi fácil, porque eu não acho que é uma questão de ser fácil ou difícil. Eu acho que realmente é porque ela conceitualmente é a que está mais dentro do tema, se tu prestar atenção. Bom, essa foi o mini tape do mês. Esse foi o tema do mês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se não gostaram da mini tape, pelo menos se não gostaram do vídeo ou vice-versa. Não esquece de deixar um comentário aqui, se inscrever, porque todo mês vai ter isso aqui. Essa é a ideia, não uma garantia. Mas principalmente se você não segue o Duas Folhas no Instagram, que é onde a gente é mais ativo e a gente posta todo tipo de arte lá o tempo todo, por favor, siga, faça um favor para si mesmo. Eu vou ficando por aqui e fui.